Desejar a presença de um amigo é algo que eu acredito que já aconteceu com todos nós. É claro, tem pessoas que passam pela nossa vida e não é que elas vão embora, se distanciam por força da circunstância, por situações do cotidiano. É, hoje, agora há pouco, antes de gravar essa aula mesmo, eu falei com um amigo que já tinha algum tempo que a gente não falava e ele me respondeu e brincou comigo, não, vamos construir essa caminhada nossa de novo e tal. E eu falei com ele, não, não é que a gente não é amigo, não é que a gente se distanciou, é as forças da circunstância. Mas, enfim, que nós possamos ter em nosso coração esse desejo de pessoas que a gente queira perto novamente, que a gente possa dizer, ligar para algum de vez em quando e falar, vem me ver depressa, vem me ver depressa, eu estou com saudade de você. Meu irmão falou comigo esses dias, me deu uma saudade de você hoje. Eu até brinquei com ele, falei uma coisa lá que eu não vou falar aqui, mas que esta saudade, não é besteira que eu falei não, mas que esta saudade acenda a chama no nosso coração, o desejo de ver, de estar com pessoas que nos fazem bem. E essa saudade, meus queridos, bateu no coração de Paulo. Bateu no coração de Paulo. É o que nós vamos aprender hoje na lição de número 12, dia 17 de setembro de 2023, Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Faz alguma coisa para envolver a igreja na escola bíblica dominical, não é? Que a mão de Deus conduza vocês aí, que a escola dominical cresça cada vez mais na sua igreja, que a escola dominical seja um referencial para a vida das pessoas. Parabéns a você que é aluno da escola dominical, firme e forte, que não deixa de ir na escola dominical, que está sempre presente na escola bíblica dominical. O título da nossa lição é Venha Depressa. É um apelo de Paulo para Timóteo. Paulo fala com Timóteo, procura vir ter comigo depressa. É como se Paulo estivesse dizendo, rapaz, vem logo, a gente vai entender por que ele está falando isso. É claro que a saudade estava ali, ó, apertando o coração de Paulo. As viagens eram feitas de navio e quando chegava o inverno, né, que era de novembro a março, mais ou menos, os navios cancelavam viagens, não tinha como navegar. Aí Paulo fala com Timóteo, rapaz, vem, porque senão depois vai ser difícil você me encontrar e eu preciso te ver. Paulo sabia que o momento da sua partida estava chegando. A gente vai ver na lição de hoje que não sabemos, não se sabe se Timóteo conseguiu visitar Paulo antes da sua partida, levar para ele os objetos que ele pediu, mas a gente tem esse registro magnífico de uma carta tão pessoal do apóstolo Paulo. Às vezes a gente tem a impressão, olhando assim para a vida de Paulo, que Paulo era aquele camarada duro, né? Paulo não quis ir com João Marcos, porque João Marcos voltou no meio do caminho. Depois Paulo fala, me traz João Marcos. Aqui na segunda carta a Timóteo ele fala, me traz João Marcos, ele é importante para mim no ministério. Enfim, a vida, os anos de vivência, dá conta de nos ensinar a reconhecer nossas falhas, a reconhecer pessoas que nós deixamos de reconhecer em algum momento e sobretudo, a segunda carta de Paulo, como eu disse aqui há 2 aulas atrás, são as últimas palavras de Paulo. Essa carta sempre me emocionou muito, sempre me deixou muito reflexivo, porque são as últimas palavras do apóstolo Paulo, um homem como o apóstolo Paulo. E a gente vai perceber aqui que Paulo realmente, tipo assim, ele joga para fora todas as suas emoções, o seu sentimento, mas ele está escrevendo para um filho, para um amigo, e isso é muito saudável, né? Paulo não morreu amargurado, e isso é muito saudável. Texto principal, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, olha o que eu acabei de dizer, Paulo não morreu amargurado, ele diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que convicção magnífica, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Resumo da lição. De uma das cadeias romanas, possivelmente acorrentado e esperando por sua execução, Paulo escreveu a Timóteo e apelou para vê-lo depressa. Paulo estava aqui numa masmorra, num lugar talvez terrível, né? Só esperando o seu martírio,
só esperando o algoz chegar e falar: prisioneiro Paulo, seu momento é chegado. Ele sabia disso, né? Talvez fosse muitos nos nossos dias, ia começar a reclamar, obreiros, frustrados com o ministério, aconteceu. Essas frustrações ocorrem, gente. Nós é que temos que trabalhar aqui, ó, trabalhar nossa cabeça, trabalhar nossa mente e pedir a graça de Deus sobre a nossa vida, vencer todas estas coisas para a gente não morrer frustrado. Eu não vou morrer frustrado, não vou. Eu não vou, ó, tudo que eu tiver que arrumar, que ajeitar, que chegar no lugar, em nome de Jesus eu vou arrumar, vou ajeitar, vou chegar no lugar, não vou levar para o túmulo amarguras, não, vou levar memórias boas, vou levar memórias afetivas boas, em nome de Jesus. O texto bíblico está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 9, é o último capítulo da carta e são as últimas palavras de Paulo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. É interessante, a gente vai ver nessa aula de hoje também, que Paulo, ele tinha expectativa do arrebatamento. Ele fala, a trombeta soará, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Houve uma mudança de cenário. E como eu já disse em lições anteriores, Paulo conseguiu gerenciar isso dentro dele. Ele conseguiu gerenciar as suas emoções. Então, de um homem que expectava o arrebatamento, de repente ele diz: o tempo da minha partida é chegado. Eu entendo, eu tenho convicção. Não, pastor Paulo, o que é isso? O senhor não vai morrer. Jesus vai tirar o senhor dessa prisão. Jesus vai voltar, nós seremos arrebatados. O senhor mesmo falou isso com a gente. Ele falou: não, isso... Eu fui lá, as coisas mudaram. Mas eu não estou triste. Eu estou feliz, porque eu estou sendo oferecido como sacrifício por causa do evangelho. Eu reconheço o seguinte: eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira, guardei a fé. Então agora só me resta a coroa da justiça, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Meu Deus, que esta seja a nossa convicção. Primeiro ponto, pregue a palavra. Primeiro parágrafo, consciência da missão. O nosso escritor vai dizer que a segunda carta de Paulo, olha aí na sua tela, é repleta de apelos, incentivos e orientações para que o jovem ministro continuasse o serviço de pregação e defesa do evangelho. Paulo está dizendo para ele: não pare, continue, vai adiante, vai adiante. Paulo está falando, pelo meu próprio exemplo, pela minha própria vida, vai adiante. Segundo parágrafo, a missiologia paulina. Paulo foi o maior missionário da igreja primitiva, o apóstolo dos gentios. Eu gosto sempre de usar essa expressão. Depois de Cristo, foi a maior personagem da igreja primitiva. Paulo sempre enfatizou a essencialidade da pregação poderosa do autêntico evangelho, como escreveu aos Coríntios: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e poder. Então, Paulo realmente pregava a palavra de Deus.
Paulo não se voltava dentro da sua ação missiológica ou missionária, ele não ficava ali, ó, enchendo linguiça, falando do que ele era, falando das coisas que ele fez. Ah, Jesus me libertou, que não sei o que. Não, ele pregava o evangelho, porque ele sabia que o evangelho é poder de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16. Não me envergonhe do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, o conteúdo da pregação. O conteúdo da pregação. Nós precisamos pregar uma mensagem bíblica e cristocêntrica. E o nosso escritor coloca para nós que cresce o número de doutores que torcem as escrituras a partir de suas concepções, a fim de amoldar seus ensinos aos desejos dos ouvintes. Em tais igrejas, nada mais é pecado. Gente que está flexibilizando as verdades da palavra de Deus. Tem gente, eu já tive gente que falou comigo, não precisa pregar isso, não é possível, você já estudou teologia. Não, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Eu estudei teologia justamente para saber e entender que a palavra de Deus permanece a mesma. Olha, no confronto da palavra, encontramos o caminho da transformação que nos leva à excelência. Você não pode esquecer disso. No confronto da palavra, encontramos o caminho da transformação que nos leva à excelência. A palavra de Deus tem que nos confrontar. Nós precisamos deste confronto, por mais que doa, por mais difícil que seja, nós precisamos desse confronto, porque é esse confronto que nos transforma e nos leva ao caminho da excelência. Segundo ponto, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Segundo ponto,
Combati o bom combate. Primeiro parágrafo, a expectativa do apóstolo Paulo. A expectativa do apóstolo Paulo. E aí é o que nós já citamos aqui, ó, como está nítido, está explícito, deixa eu marcar aqui, para você entender o que o nosso escritor nos propõe. Isso está explícito na referência que fez ao recebimento da coroa da justiça, a recompensa que Paulo espera receber do justo juiz naquele dia perante o tribunal de Cristo. O que está explícito aqui? Essa expectativa presente de Paulo. Ele sabe, ó, o momento da minha partida é chegado. E é aqui, ó, que o nosso escritor, ele fala que ele parecia, como tantos outros santos, ele precisaria, como tantos outros santos, passar pela morte e aguardar o dia da ressurreição, como já havia ensinado para os cristãos. Mas ele tinha expectado anteriormente a isto, ele disse que Cristo voltaria em seus dias. Isso aqui que eu queria te mostrar. Ó. A expectativa do apóstolo Paulo, por muito tempo, Paulo teve a expectativa de que Cristo voltaria em seus dias. Em princípio, esse deve ser o anseio e a esperança de todo cristão. Quando Paulo disse o seguinte: nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Mas agora ele sabia. A nossa vivência com Deus, entenda essa frase, entenda isso aqui, ó. A nossa vivência com Deus tem que clarear em nossa mente, tem que aclarar em nossa mente o caminho da sua vontade. Eu vou escrever isso aqui, ó, até porque eu preciso dessa frase aqui depois, ó. A nossa vivência com Deus tem que clarear em nossa mente o caminho da sua vontade. Não sei se vai dar para você entender direito, não, mas está na tela aí, ó. A nossa vivência com Deus tem que clarear em nossa mente o caminho da sua vontade. Nós não podemos levar uma vida medíocre. Tem gente que não cresce, tem gente que não... A vida é sempre aquela mesma coisa, ai, que não sei o quê. Não, nós temos que crescer. Nós temos que viver uma vida com Deus que nos faz entender qual é o propósito e qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Segundo parágrafo deste segundo ponto, a transição. Paulo entendeu o momento de fazer a transição. É claro que nós estamos aqui, é um currículo para os jovens, mas uma das coisas que o escritor coloca, que a gente não pode esquecer, é que um dos sinais de boa liderança é uma transição tranquila. Nós precisamos preparar sucessores. Nós precisamos. Você que é uma liderança jovem, prepare um sucessor. Você que é professor de escola dominical da classe dos jovens, prepare alguém para assumir o seu lugar. Prepare alguém. Nós precisamos entender isso aqui. Paulo nos dá essa lição. Ele entendeu que era o momento de fazer uma transição. E ele tem a oportunidade de fazer isso antes da sua morte. Porque às vezes tem pessoas que morrem e depois, e aí? Como é que vai ser a transição? Não sei. O ideal é que se faça isso em vida. Paulo escreve essa carta, como falamos, não sabemos se Timóteo conseguiu encontrar com Paulo antes da sua partida e levar para Paulo os objetos que ele pediu. Mas Paulo conseguiu enviar uma carta para Timóteo e, através dessa carta, ele faz essa transição. Terceiro parágrafo do segundo ponto, oferecido como libação. O que isso significa? O que isso significa? Que Paulo não reteve sua vida para si mesmo em momento algum, mas se deixou gastar completamente para alcançar muitas almas para Cristo. O propósito da nossa vida é realmente nos entregar ao outro, ao reino de Deus, é dar frutos. E todos nós sempre frutificamos para o outro. Há um engano nessa geração.
que nós frutificamos para nós mesmos. Não, nós frutificamos para o outro. Nenhuma árvore se alimenta dos seus próprios frutos. Não, nós sempre frutificamos para o outro. Terceiro ponto, o desfecho paulino. Primeiro parágrafo, o apelo a Timóteo. Procura vir ter comigo depressa. O que isso quer dizer? Não se sabe, como eu falei, se Timóteo chegou e a Roma a tempo de ver Paulo e entregar as suas encomendas, o que Paulo tinha encomendado. Mas uma coisa é certa, Paulo declara para Timóteo o sentimento que ele tinha. E como é bom quando nós desejamos pessoas por perto. Não se isole, tem gente que procura se isolar. Paulo até ficou sozinho, mas porque estava preso, não foi porque ele se isolou. Jesus, no dia mais difícil da sua vida, que ele falou que a alma dele estava amargurada até a morte, ele foi para o Getsemane e levou com ele Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Segundo parágrafo do terceiro ponto, as decepções de Paulo. As decepções de Paulo. Paulo escreve, ele fala, na minha primeira defesa, ninguém foi comigo. Ele fala das suas decepções, mas ele não fala de forma frustrada. Como eu disse aqui, desde o início desta lição, ele não fala de forma frustrada. O que a gente vê é um homem dizendo, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Esse homem não está frustrado, esse homem está feliz pelo que aconteceu. E é claro que ele não está feliz pelo abandono que ele sofreu, mas o saldo do seu ministério foi positivo e ele glorifica a Deus por isso. Último ponto, triunfo escatológico. Paulo estava firme em sua fé e propósito, porque nunca se sentiu só em relação a quem servia. Isso aqui, ó. Nunca se sentiu só em relação a quem servia ao Senhor Jesus. Podem todos nos abandonar. Eu lembro que na minha adolescência, eu cresci cantando na igreja, hoje eu não canto, não. Às vezes eu canto numa mensagem e tal. Hoje eu ministrei, e aí o rapaz falou, ai, pastor, que bom que o senhor cantou. Eu falei, não, meu filho, eu não canto, não. Eu só puxo para os outros ir e tal, e dá certo. Mas eu cresci cantando na igreja. E eu cantei muito hino que dizia, pode alguém me afastar dos amigos que quer que eu não vou pronunciar nem um ai. Pode alguém me afastar do meu pai, enfim. Mas o hino dizia o seguinte, pode alguém me afastar da família querida, mas não vai me afastar de Jesus. Paulo não se sentiu preso, abandonado por quem ele servia. Deus não nos abandona. Quando as pessoas abandonarem, quando todos forem embora, e se forem, Jesus estará ao nosso lado. Sentir-se só em algum momento da vida, isso é comum, isso é natural, isso é normal. E nós precisamos aprender a administrar isso. Não deixe essa angústia te alimentar, não deixe a angústia encher o teu ser, encher o coração e transbordar na sua mente. Não, Jesus está ao seu lado, Jesus nunca nos abandona, nunca nos abandonou. Que nós tenhamos uma vida como a vida do apóstolo Paulo, dedicada ao reino de Deus, e uma vida que nós não cheguemos ao final da vida frustrados, ranzinzas, reclamões, dizendo, ai, fulano me abandonou, fez mal, não sei o quê. Não, que a gente lembre dessas coisas, dos males que nos fizeram, mas que, sobretudo, a gente diga, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia. Que Deus te abençoe, tenha uma vida de excelência e o nome de Jesus vai ser glorificado em você e através de você. Um grande abraço e até a semana que vem na nossa última aula do trimestre.